Fala galera, eu sou a Rebeca Nunes e hoje estamos com mais um podcast Fora da Caixa, onde entrevistamos professores e descobrimos o que eles fazem além da escola. E hoje estamos com Priscila Mesquita, que ela é professora de teatro e trombonista. Seja muito bem-vinda, Priscila. Muito obrigada. Eu me chamo Luísa Mendonça e eu queria saber como é que se chama esse instrumento? Trombone. Trombone de vara. E como que ele funciona? Ahn, Quer que eu demonstre? Ah, Eu acho que tem que mostrar. É. Bom, ele tem 7 posições que é na vara. Então, conforme a gente movimenta a vara, a gente faz as notas. E em cada posição a gente faz mais de uma nota. Dá para fazer 3, 4 notas. entendi. Então, aqui é a primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, quinta, sexta e sétima. E aí, e aí a gente tem sempre que tomar cuidado para não bater em ninguém que esteja na nossa frente. E para ninguém bater quando a gente está tocando, porque senão pode machucar a nossa boca também. É, E aí tem que assoprar, e não é de qualquer jeito que assopra, tem que um jeito certo de assoprar para conseguir fazer as notas, que aí a gente chama de embocadura. Hum. Olá, eu sou a Agatha e eu queria fazer uma pergunta. Com quantos anos a senhora aprendeu a tocar o trombone? Ahn, 41? Faz pouco tempo. Vamos explicar pra gente o que que é Fanfarra? Mafals? Fanfarra, Aurora. Fanfarra são bandas eh, onde tocam instrumentos de sopro e de percussão. Eu não vou saber conceituar exatamente o que é uma fanfarra, né? Porque eh, existem outros tipos de banda que também é de sopro e percussão, mas a fanfarra que a gente chama hoje é isso, mais ou menos isso que vocês estão vendo no vídeo, que tem o pessoal tocando esses instrumentos de percussão. E bastante de sopro, né? Tem saxofone, trombone, tem eh, trompete, tuba, pode ter bombardino, enfim. E aí tem que ter um equilíbrio entre os instrumentos de sopro e percussão, porque geralmente tem muito mais pessoas que sabem tocar percussão, e aí não pode ter muito mais percussão do que sopro, porque senão a percussão fica muito mais alta do que o sopro, né? E a fanfarra, eu acho que ela vem do não sei se eu vou falar errado, mas eu acho que vem daquela coisa mais militar, assim, que tinha os desfiles militares, que desfilavam, né, com mais uma ordem, uma organização, assim, um jeito de caminhar, enfim, e aí tem esse movimento hoje que tem umas pessoas que chama de neofanfarrismo, que aí são essas fanfarras que tocam em carnaval, tocam em festas na rua, e é mais para eh, um clima de festa, né? E tem uma performance eh, que também vai no figurino, no jeito de dançar. Às vezes tem pessoas que fazem malabares, pessoas do circo, né, com bambolês. Enfim, é festivo, né? É uma grande brincadeira na rua, assim. E geralmente a gente vê muitas mulheres tocando instrumentos de sopro. Eu acho que eu acho que agora tem bastante, assim, tem muitas mulheres, tá? Tem um incentivo maior, né, para as mulheres participarem. Tem um grupo só de mulheres também aqui que eu toco, que é o Filhas e Filhos de Eva. E é uma forma de incentivar as mulheres a participarem, né? Porque eu acho que antes talvez fosse menos, talvez não, né? Com certeza. E hoje em dia tem esse estímulo maior, tipo, um incentivo maior, né? De dizer, você também é capaz de tocar, né? Até quando eu comecei a tocar, foi um amigo meu que eu fui fazer uma oficina dele de fanfarra e, e eu falei que eu ia tocar percussão.
mas que eu tinha vontade de tocar o trombone. E aí ele falou pra eu tocar o trombone. Eu falei, ah, não, mas é muito difícil, eu não vou saber. Ele, não, vai, eu te empresto o meu, você fica uns dias, e aí você experimenta, né? E aí eu me apaixonei pelo instrumento e vi que sim, que é possível, enfim. Eu acho que é bom a gente se incentivar, né? Ah, tá, muito obrigada. De nada. Muito interessante. E como você faz para afinar o trombone e quando você vai ir para o próximo evento com ele? Pra afinar, tem, tem uma pecinha aqui que sai essa parte aqui. E aí isso ajuda a afinar. Mas aí eu coloco um afinador no celular, né? Um aplicativo de afinador e vou testando, vou assoprando e vou testando para ver se está na afinação certa. Mas a afinação dele também é muito na percepção auditiva, assim, né? E na embocadura. Então, como ele não tem um lugar marcado de cada nota, né? Não está marcado, você sabe mais ou menos aonde que é. Então você tem que aprender a ouvir para saber se você está entrando na afinação ou não. Eu tô aprendendo ainda. Então deve ser bem difícil de conseguir acertar as notas, né? É um pouco difícil. Bom, é, você, você já. Quando que você começou a tocar? Tipo, qual foi seu interesse nisso? Quando que eu comecei, como que eu me interessei para tocar, Isso. foi porque eu já transitava um pouco pela música, né? Quando eu cantei aqui num coral que se chamava Giracoro. Aí depois, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu entrei no maracatu, comecei a tocar alfaia, né? Borzão bem grande no maracatu. E aí, quando eu morava lá no Rio de Janeiro, eu conheci esse festival, um festival que se chama Ronk, que é um festival de fanfarras independentes, né? E aí, nesse festival, eu fui vendo várias fanfarras, várias, e fui ficando vidrada, assim, pelo instrumento de sopro, por esse movimento todo, e tive vontade de tocar também. E aí, hoje em dia, eu participo desse festival também, e agora, tô bem Isso, feliz com isso. isso é muito legal. Como foi a sua primeira apresentação? Nossa, foi difícil. Eu fiquei bem nervosa, porque eu estava fazendo aula fazia um ano, a aula do o Núcleo de Estudos da Fanfarra da Ponte, que é uma das fanfarras que eu toco. E aí eu estava fazendo aula com eles fazia um pouco menos de um ano, e só que depois de ficar fazendo aula, você chega um momento que você não quer mais só ficar tocando sozinho em casa e fazendo aula, você quer tocar junto com as pessoas, né? E aí foi aí que eu entrei num grupo que é esse que apareceu no vídeo, que se chama Unides dos Bloquinhos, que é um grupo aberto, qualquer pessoa que quiser colar para ensaiar com a gente, tocar, é bem-vindo. E aí eu comecei a ir nesses ensaios, e aí eu lembro que a primeira vez que eu fui no ensaio eu fiquei muito nervosa, eu fiquei pensando, ai meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Porque eu nem sei tocar direito, né? Vão achar ruim, eu vou atrapalhar tudo. Fiquei pensando muito isso, mas daí, enfim, aí foi ótimo. Aí fui mais um ensaio, fui no terceiro ensaio e depois já ia ter uma apresentação. E aí eu falei, que eu não ia pra apresentação, que eu ia só pra assistir. Aí a nossa regente, que é a Luísa, ela falou pra mim, ela me incentivou, ela falou: "Não, vai sim na apresentação. Claro que você vai, e você vai tocar". Eu falei: "Não, mas eu não sei tocar". Ela: "Não, mas toca o que você sabe, o que você não souber não precisa tocar, né". Aí eu: "Tá", daí eu fui, e foi ali na Praça 15, foi na Maratona Cultural, e eu estava bem nervosa, toquei acho que 3 músicas, né, de 1 hora de apresentação, consegui tocar 3 músicas. Mas foi depois disso, aí você vai percebendo que você vai melhorando e isso vai dando bastante alegria, né. Qual vai ser o próximo evento que tu vai ir e tocar no evento? Então, ainda não sei qual será o próximo, a gente está ensaiando, né, inclusive domingo eu estava ensaiando, todo domingo eu ensaio com a Fanfarra da Ponte, e aí eu não sei, talvez seja o Ronk em São Paulo, que é esse festival de fanfarras, mas às vezes sempre acontece alguma coisa outra coisa antes, algum outro evento.
Não sei, a gente vai ensaiando, né? Uma hora aparece alguma coisa. Pri, muito obrigada por ter vindo hoje, aceitado o nosso convite, tá? E vamos ficando por aqui por hoje. Muito obrigada para o pessoal aí de casa que quis assistir a esse podcast. E também nos sigam em nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram, para poder acompanhar a gente. Muito obrigada, nós vamos ficando por aqui. E muito obrigada, e esse foi mais um Fora da Caixa.